Aos 43 anos, Luiz se aposentou do seu trabalho das 8 às 17 em uma fábrica de carros. Ele conquistou essa liberdade combinando o esforço de economizar e investir em sua carteira de investimentos no mercado financeiro, mesmo que, quando se formou na faculdade, não tivesse um centavo no bolso. Luiz se formou na universidade aos 23 anos, seguindo os passos do seu pai na engenharia mecânica. Antes mesmo de concluir a faculdade, ele já tinha um emprego na montadora de carros, um efeito aplaudido por toda a sua família. Porém, lá no fundo, Luiz questionava: será que isso é tudo? Desde as primeiras semanas na fábrica, esse sentimento de querer algo diferente do convencional foi se fortalecendo. Em uma conversa com seu supervisor Danilo, um veterano que ostentava um relógio dourado por longos anos de serviço, Luiz não pôde deixar de pensar: ele ainda está aqui fazendo o mesmo de que quando eu era mais jovem. Parecia que Danilo passava seus dias cumprindo obrigações e não realizando seus desejos. Luiz percebeu isso durante o almoço, quando Danilo só falava sobre pesca, nada relacionado às melhorias na linha de montagem. Esse padrão também estava presente no pai de Luiz, que amava trilhas, mas só podia se dar ao luxo de fazê-las uma vez por mês devido à sua agitada agenda de trabalho. Curiosamente, ganhar dinheiro estava custando caro para eles. Neste vídeo, vou compartilhar 3 fases pelas quais Luiz passou para alcançar sua independência financeira. Você vai perceber que diferentes coisas eram importantes em cada fase, mas um aspecto é evidente desde o começo. Se o Luiz não tivesse investido, se ele dependesse apenas do salário para atingir o seu objetivo mágico de R$1 milhão, ele estaria contando essa história aos 57 anos, não aos 43. Ao investir, Luiz conquistou 14 anos do recurso mais valioso da vida, o tempo. Vou mostrar no que Luiz focou como investidor no mercado financeiro, como utilizou a bolsa de valores e o que ele priorizou fora do mundo dos investimentos. E talvez mais crucial, o que ele evitou fazer. Estágio 1. Como Luiz foi de 0 a R$20 mil. Este é o começo da jornada. Alguns de vocês já podem ter superado essa fase. E se isso é o seu caso, parabéns! Fiquem ligados, logo falaremos sobre a fase em que vocês estão agora. Um dia comum na biblioteca, Luiz foi mandado pela sua mãe a pegar um livro para ela. E nesse momento, ele literalmente tropeçou numa cópia de O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso mesmo, tropeçou, enquanto distraído admirando uma atendente ruiva simpática. Luiz derrubou livros no chão. A capa de O Homem Mais Rico da Babilônia dizia algo como um caminho certo para a felicidade e prosperidade. Talvez fosse exatamente o que ele precisava. Luiz decidiu pegar emprestado o livro, mesmo com a atendente ainda rindo da sua atrapalhada. Que situação constrangedora! E ela era ainda mais encantadora de perto. Luiz secretamente esperava esbarrar com ela novamente. O livro recomendava que Luiz reservasse 10% do seu salário todo mês antes de gastar com qualquer outra coisa. Uma ideia interessante, especialmente quando comparada ao hábito de Danilo, o supervisor de Luiz, que gastava sua grana primeiro em equipamentos de pesca. Luiz começou a perceber que Danilo, de certa forma, não estava se pagando. Não que isso fosse errado, mas não parecia ser o caminho certo para alcançar a independência financeira. Pagar a si mesmo primeiro era a jogada certa nessa fase inicial. O mercado financeiro é ótimo para transformar uma quantia razoável de dinheiro em uma quantia enorme, mas não funciona tão bem para pequenas economias. Luiz aprendeu isso na maneira difícil. Após devorar O Homem Mais Rico da Babilônia, ele mergulhou no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Descobriu que esses mercados eram lugares onde economias poderiam se tornar ativos. O problema começou quando, sem experiência prévia em investimentos, ele se deixou levar por dicas especulativas nas redes sociais e de alguns colegas. No início, tudo ia muito bem, com ganhos significativos. R$5 mil viraram R$10 mil em uma semana. Mas o que se seguiu era previsível com essa estratégia. O pouco capital que tinha rapidamente diminuiu em 80%, ficando apenas com R$3 mil. Luiz passou do pico do Monte Estúpido para o Vale do Desespero, na curva de Dunning-Kruger. Mesmo sem saber quem era o Warren Buffett na época, ele aprendeu a regra de ouro número 1: nunca perca dinheiro.
E por sorte também aprendeu a segunda regra mais importante de Buffett: nunca esqueça da regra número 1. Apesar das perdas percentuais impressionantes, Luiz conseguiu superar em 2 meses graças ao seu salário. Ao contrário de um colega que havia investido tudo em uma nova criptomoeda, pelo menos Luiz não estava fora do jogo. Mas ele percebeu que os riscos aumentariam à medida que os seus investimentos crescessem, e os erros se tornariam mais caros. Decidido a virar o jogo, Luiz se transformou em uma esponja de aprendizado. Enquanto fazia refeições, assistia seus YouTubes de finanças favoritos. Quando fazia caminhadas, ouvia seus podcasts favoritos. Lentamente, mas com firmeza, Luiz saiu do fundo do vale do desespero. Luiz conseguiu transformar R$0 em R$20.000 em aproximadamente 2 anos, seguindo essa estratégia, economizando R$1.000 do seu salário todo mês. Estágio 2. Como Luiz foi de R$20.000 a R$100.000. Quando Luiz entrou no seu 3º ano na montadora de carros, seu pai quis ter aquela conversa. Luiz, sua mãe e eu ficamos impressionados com seus esforços de economia. Que tal se contribuirmos com mais R$10.000 e você compra sua própria casa? À primeira vista, isso pareceu ser um luxo e uma grande oportunidade. Mas estava longe disso. Era uma armadilha. Luiz ainda não conhecia Charlie Munger, mas Munger diria: a primeira regra do juro composto é nunca interrompê-lo desnecessariamente. Felizmente, Luiz estava familiarizado com as palavras de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, que dizia: uma casa é um passivo, você precisa adquirir ativos. Com essa sabedoria em mente, Luiz recusou educadamente a oferta e optou a manter o seu dinheiro nos investimentos dele. O segundo estágio se caracteriza pelo reconhecimento de que o mercado financeiro não poderia ser mais ignorado. Uma parcela significativa dos R$100.000 deve provir dos retornos desses mercados. Do contrário, você está se esforçando demais. Pode ser tentador se sentir empoderado ao ter algum capital, assim como Luiz se sentiu. Mas é crucial não se deixar levar nessa fase. Mesmo que agora você possa adquirir um carro à vista, ou considerar usar esse dinheiro para comprar algo mais caro, como uma entrada para uma casa, é preciso ter moderação. Comemorar em excesso pode prejudicar os efeitos do juro composto, que agora estão começando a ganhar impulso. Aos 27 anos, Luiz estava profundamente interessado na análise de empresas no mercado de ações. Ele lembrava vividamente dos resultados de suas especulações em empresas de dicas que pegou nas redes sociais e de seus colegas, que não apresentavam lucros alguns anos antes. Agora, ele investia apenas no que entendia. Não buscava investimentos brilhantes ou mirabolantes, mas seguia a máxima de Buffett: não busco pular barras de 2,10 metros. Procuro barras de 30 centímetros que posso ultrapassar. O telefone de Luiz tocou. Era Silas, o melhor da turma na escola de Luiz, agora formado em economia pela USP. Luiz, acabei de encontrar uma oportunidade de investimento incrível. É uma startup, algo como a Amazon do metaverso. Interessante. Qual é o lucro líquido dela? Luiz, você está brincando comigo? Lucro líquido? Isso é uma startup. Bem, quando você espera que eles comecem a lucrar? Não sei, isso importa? Vamos ganhar muito dinheiro quando eles abrirem capital na bolsa. Estou investindo 50 mil. Quanto você quer contribuir? Luiz confiava em Silas. Até o admirava quando se tratava de finanças. Mas isso não parecia ser algo do que as pessoas que tinham tido sucesso a longo prazo no mercado defendiam. Peter Lynch teria investido nessa oportunidade? Escolha um negócio que qualquer idiota possa administrar, porque mais cedo ou mais tarde, algum idiota provavelmente o administrará. Não parecia que qualquer idiota poderia administrar a Amazon do metaverso. Tudo bem, vou começar com uma contribuição menor. Posso entrar com R$500? Que? R$500? Seu fraco! Nesse período, Luiz tentou seguir o conselho de não ser estúpido, como Charlie Munger costumava dizer. Em vez de se aventurar em coisas que pareciam complicadas para ele, Luiz optou por investir em ações de empresas que apresentavam os lucros consistentes por pelo menos 5 anos consecutivos, que tinham apenas ações ordinárias, exceto pelos grandes bancos como Bradesco e Itaú, e em casos de IPOs, somente depois de 5 anos, e que também tinham um histórico de lucros consistentes.
Mais recentemente também investiu em cotas de bons fundos de investimentos imobiliários. Ele sabia que cometer erros agora seria mais custoso e poderia atrasar significativamente sua jornada rumo à independência financeira. Luiz manteve seu hábito de aprendizado em alta. Num dia, indo novamente para a biblioteca pegar uma cópia de Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel, ele não apenas caiu uma vez, mas duas. Primeiro, na garota. Segundo, pela garota. Era a mesma atendente ruiva, e ele esbarrou nela quando virou uma esquina enquanto ela organizava livros nas prateleiras mais baixas. Você realmente é um gato, sempre caindo de joelhos? Ela brincou. Acho que só faltam 7 vidas. Ah, será que ela lembra de mim? Luiz não tinha certeza se isso era bom ou ruim, mas a lembrança de quão bonita ela era de perto voltou à tona. A partir desse dia, ele decidiu que a leitura é feita melhor quando é feita na biblioteca. Paz, silêncio e, bem, eventualmente, ele tomou coragem e convidou a garota Sarah para sair. A sintonia foi instantânea, compartilhando o interesse por livros e um estilo de vida com pouco gastos. Às vezes, eles se revezavam lendo em voz alta um para o outro. Esses encontros eram chamados de ler e relaxar, indicando que eles não liam apenas livros sobre finanças. Falando em finanças, enquanto Sarah era uma pessoa organizada, Luiz não era tão metódico. Essa diferença de estilo se estendeu aos gastos, tornando-se nossos gastos quando eles decidiram morar juntos. Essa mudança acabou ajudando Luiz a aumentar sua taxa de economia. Dividir o aluguel era eficiente em termos de custos. Ao mesmo tempo, sua responsabilidade na fábrica aumentaram. Ele já não era mais considerado engenheiro júnior. Luiz conseguiu aumentar seus aportes de R$ 1.000 para R$ 1.500 por mês durante esse período. Além disso, obteve retornos bastante sólidos em sua carteira de investimentos, alcançando uma média de 10% ao ano. Junto, esses fatores o transformaram em um detentor de R$ 100 mil no seu 29º aniversário. Como dizia Charlie Munger, os primeiros R$ 100 mil são difíceis, mas você tem que conquistar. Não importa o que você tenha que fazer. Se precisar andar a pé e economizar até nos alimentos, dê um jeito de chegar lá. Depois disso, você pode relaxar um pouco. Luiz estava animado ao ver a bola de neve ganhando velocidade por conta própria. O que ele não sabia era que estava prestes a enfrentar uma perda de quase 40% em sua riqueza apenas 2 anos depois. Estágio 3. Como Luiz fez zigue-zague de 100 mil para R$ 1 milhão. Ei, Luiz, você está ouvindo isso? Era Silas ligando. Não estou ouvindo. O que é? Exatamente. É o som do meu novo Tesla, novinho em folha. É tão silencioso, não é? Uau, sim, é realmente silencioso. Silas, você foi promovido? Não, é a startup. Você sabe, Amazon Meta. Eles vão negociar as ações dela na Bolsa de Valores. Tudo bem, isso não é como Luiz se tornou um milionário, mas é assim que seu amigo Silas conseguiu. A Amazon Meta teve um retorno de 2.400% ao abrir capital. E Silas agora era um sortudo proprietário de R$ 1.250.000. Luiz, que investiu R$ 500, fez apenas R$ 12.000. Mesmo que os 12 mil fossem um pouco menos do que Luiz poderia economizar de seu salário em um ano, doeu um pouco que ele não tivesse sido mais agressivo. Que? R$ 500? Seu fraco! Ele tentou repetir o mantra de Warren Buffett para si mesmo. Metade de todos os lançadores de moedas ganhará seu primeiro arremesso. Nenhum desses vencedores tem expectativa de lucro se continuar jogando o jogo. Porque como Silas poderia saber que a Amazon Meta iria dar tanto retorno? Ele nunca mostrou interesse particular nem em tecnologia e nem em qualquer coisa Meta antes. Luiz realmente questionou se Silas sobreviveria se continuasse a jogar esse jogo no futuro. Luiz agora estava no início dos 30 anos, e quando se tratava de coisas materialistas, não era apenas Silas que fazia isso de maneira diferente dele e de Sarah. Praticamente todos no trabalho pareciam estar se superando com seus carros, suas roupas e suas reservas em restaurantes, basicamente sem mostrar nenhum sinal de gastos moderados. Não estou dizendo que um estilo de vida caro está errado, mas certifique-se de entender o custo de oportunidade de suas decisões. Uma vez que você abre a porta da sua carteira de investimentos,
e deixa uma quantia de dinheiro sair dela, será que é capaz de fechá-la novamente? Não subestime o poder dos hábitos. Uma parte de Luiz ignorou esse estilo de vida bastante extravagante de seus colegas e queria que ele permanecesse fiel ao seu próprio objetivo. Luiz, lembre-se do Danilo. Você não quer ficar preso no seu emprego até os 65 anos. Mas outra parte dele queria mostrar aos seus colegas homens que ele também era um homem de posses, que ele também era bem-sucedido. Afinal, ele não podia exatamente mostrar a eles os números em sua carteira de investimentos todos os dias. Isso seria esquisito, não seria? Ele tentou se lembrar de algo que ouviu em um vídeo no YouTube. Algo sobre que riqueza é algo que você não vê. Quando você vê alguém dirigindo por aí o seu Honda Civic do ano, reconheça que você também está testemunhando alguém que está um Honda Civic mais pobre. Então, vale a pena? Luiz curtiu o vídeo do YouTube. Um verdadeiro modelo para todos nós. Um evento imprevisto estava prestes a mudar o jogo para Luiz de maneira surpreendente. Pouco antes de completar 31 anos, o mercado financeiro despencou, caindo mais de 50% ao longo do ano. Tecnicamente, isso significava que Luiz retrocedeu para o estágio 2, ficando abaixo de R$100 mil. Mas Luiz não se deixou abalar. Ele estava preparado para esse momento, consciente das palavras de Benjamin Graham. Se você está comprando ações comuns, escolha-as da mesma forma que compraria mantimentos, não da mesma forma que compraria perfume. Naquele exato momento, havia descontos em todos os itens nas prateleiras. Luiz compreendeu que não era hora de gastar dinheiro à toa. Era a oportunidade de escolher ações de empresas excepcionais que os pessimistas estavam tentando se livrar rapidamente. Enquanto ele costumava obter um retorno acima de 10% ao ano nos mercados, nos 2 anos seguintes à queda, ele alcançou impressionantes 30% e 45% respectivamente. Quando Luiz completou 33 anos, muitas mudanças ocorreram simultaneamente. Seu portfólio agora contribuía mais para suas economias a cada ano que o seu salário, mantendo retornos bastante estáveis no mercado financeiro, em torno de 10%. Nesse ponto, com sua filha completando 2 anos, Luiz e Sara sentiram que era hora de proporcionar um lar mais permanente para a família e decidiram comprar uma casa. Então compraram uma casa dentro de suas condições, no valor de R$120 mil, que ele e Sara dividiram, já que agora estavam casados. 60 mil representou um contratempo para a máquina de fazer dinheiro de Luiz. Ainda assim, ele se lembrava que até Warren Buffett gastou 10% de sua fortuna em uma casa em 1958. Além disso, ele sentia que havia adiado a decisão o máximo possível. Ao chegar aos 35 anos, Luiz mudou-se para uma montadora concorrente, atraído por uma oferta salarial 20% superior para o mesmo número de horas de trabalho. Apesar do salário mais alto, os retornos do seu portfólio superaram consideravelmente sua renda mensal em alguns meses. Em outros, no entanto, ele enfrentou períodos de receitas e investimentos inferiores às suas necessidades básicas, o que gerou alguma ansiedade. Este foi o momento em que a paciência e a perseverança como investidor inteligente foram testadas ao máximo. Os aportes adicionais não tinham um impacto imediato significativo no valor do portfólio, e Luiz precisava ter cautela ao projetar os retornos mensais para o futuro. Apesar das dificuldades, ele permaneceu fiel ao seu processo de investimento. Ao final desta fase, Luiz começou a reavivar sua paixão pela fotografia, um hobby há muito tempo esquecido. Criou uma empresa de fotografia de casamentos em pequena escala, antevendo uma fonte adicional de renda que eventualmente facilitaria sua transição para uma vida além do emprego tradicional. Estágio 4. A independência financeira de Luiz. Luiz atingiu a marca de R$1 milhão e deixou seu emprego diário antes de completar 44 anos. Mais da metade desse montante veio dos retornos do mercado financeiro, permitindo que alcançasse esse marco 14 anos antes que conseguiria apenas com seu salário. Com essa quantia, Luiz sentia confiança de que os retornos do mercado financeiro poderiam contribuir com seus gastos anuais. Agora ele dedicava mais tempo às suas atividades que realmente o faziam feliz. Investir no mercado financeiro, explorar trilhas, aprimorar suas habilidades em fotografias e, acima de tudo, passar mais tempo com sua família e amigos, sendo um pai ainda mais presente. Agora Luiz é o dono do seu próprio tempo, ganhando bastante dinheiro enquanto se dedica mais às coisas que ama. Empolgado com a sua nova realidade, ele decide ligar para Silas,
um antigo amigo conhecido com quem não falava há algum tempo, para compartilhar as boas notícias. Ei, Silas, está ouvindo isso? Ei, Luiz, quanto tempo? Não, o que é... Esse é o som de nós, sem trabalhar numa segunda-feira de manhã. Por algum motivo, a piada não pareceu agradar Silas. Luiz tenta entender o que está acontecendo. Luiz, você lembra do grande sucesso da Amazon Meta? Sim, Bem, eu me aposentei com aquele dinheiro. eu sei disso, Silas. Então peguei aquele dinheiro e investi em uma empresa chamada Starverse. Oh, que nome horrível! Sim, eu sei, mas eles prometeram ser o Starbucks do metaverso. Confiei neles, mas as coisas deram errado. Meu chefe não ficou satisfeito quando pedi para voltar, mas ele aceitou. Enfim, minha aposentadoria ainda está longe de acontecer, a menos que eu encontre uma nova Amazon Meta. Vai que... O que torna essa história tão extraordinária? Bem, talvez nada. E é exatamente isso que faz dela tão especial. Muitos de vocês têm o potencial de alcançar mais do que Luiz, se realmente se esforçarem. Enquanto para alguns, R$1 milhão pode ser o suficiente para conquistar a independência financeira, outros podem precisar de 5 ou 10 milhões para garantir uma renda passiva confortável. É possível que muitos de vocês possam obter retornos ainda melhores no mercado financeiro se realmente se dedicarem a isso. A mensagem-chave aqui é que, se Luiz, uma pessoa comum, ou seja, que não é um gênio, conseguiu atingir uma independência financeira, todos nós podemos seguir esse caminho. Se você já está na faixa dos 40 anos e ainda está longe de alcançar a independência financeira, saiba que é muito melhor conquistá-la aos 65 anos do que aos 80. E enquanto mais cedo começarmos, mais fácil será atingir nossos objetivos financeiros. Se você deseja aprender mais sobre como trilhar esse caminho, confira um desses vídeos que estão sendo sugeridos agora. Até mais!